o que é inteligência emocional? A inteligência emocional é uma capacidade de reconhecer, de atender, de gerenciar as próprias emoções, bem como as emoções dos outros. Quando o Daniel, que é o Daniel Goleman, ele descobriu, foi ele que, num estudo que ele fazia, na defesa da sua tese na Universidade de Harvard, ele então estava ali estudando sobre a inteligência humana, ele fez uma descoberta incrível. Ele então pegou uma amostra de pessoas formadas em Harvard na década de 1940. Isso ele estava nos anos 80. E ele queria saber como aquelas pessoas que se formaram na década de 1940 em Harvard, como foi a vida deles 40 anos depois. E ele teve uma surpresa. E ele descobriu que as pessoas mais bem-sucedidas nesses 40 anos não foram os alunos nota 10. Não foram os alunos que tinham as melhores notas em sala de aula. Ele percebeu que os alunos mais bem-sucedidos foram os alunos medianos. E aquilo chamou a atenção dele, porque até então o QI era considerado como um fator preponderante para o sucesso na vida do homem. De tal modo que quem tem maior QI teria chance maior de se dar bem na vida. E o Daniel, ele descobre que não era isso. E ele ficou incomodado com aquilo, e ele buscou uma outra amostra, agora de pessoas formadas na década de 1970. E ele, quando vai observar agora os formandos, 10 anos apenas, que estavam ainda inseridos no mercado de trabalho, ele tem uma surpresa, e ele percebe que a tendência é a mesma. Ele diz, mas por que as pessoas que têm maior QI não são as mais bem-sucedidas? E ele resolve mudar a personalidade dessas pessoas. E é quando ele descobre que um fator importante no sucesso, no desenvolvimento da vida das pessoas é o seu equilíbrio emocional. As pessoas mais bem equilibradas emocionalmente são as pessoas mais bem-sucedidas. Pessoas destemperadas, pessoas que não conseguem se conter, essas pessoas, elas, às vezes, da mesma forma que elas juntam, elas espalham. Elas obtêm, porque elas têm uma capacidade muito elevada, mas da mesma maneira que elas obtêm, elas jogam fora. Porque falta dentro dessas pessoas equilíbrio emocional. E o Daniel, ele coloca uma coisa muito importante, ele estabelece pelo menos 5 pilares para a inteligência emocional. E ele fundamenta a sua teoria nesses 5 pilares. O primeiro, a autopercepção. Aquilo que eu falei agora há pouco. O autoconhecimento, a autopercepção, é que leva a pessoa a um processo de mudança. Então eu preciso primeiro me autocompreender. Nós somos peritos em compreender os outros ou tentar entender os outros, né? Nós estamos sempre opinando em relação à vida dos outros, mas muitas vezes temos dificuldades de fazermos isto conosco mesmos. E aí, a autopercepção, ela é importante. E como é que eu desenvolvo isso? Como é que eu ser capaz de identificar o que está acontecendo com você? E aí eu vou explicar algo que é muito importante. Eu vou mostrar que todas as coisas, elas iniciam nos nossos pensamentos, na nossa mente, na área cognitiva. Então as coisas, elas ocorrem de acordo com aquilo que você interpreta
de acordo com a maneira que você percebe. E a interpretação que você der a isto, isso vai se transformar em sentimentos e, logicamente, em comportamento. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar me autocompreender. E para que eu consiga fazer isso, eu tenho que considerar a minha história de vida. Eu preciso considerar o ambiente em que eu desenvolvi. Tem que considerar uma série de aspectos. Mas, resumindo, eu preciso identificar os meus sentimentos, porque são sentimentos que nos levam aos nossos comportamentos. Então imagina que você recebeu uma crítica de alguém e você ficou mal com aquilo. Como livrar-se desse sentimento ruim? Automaticamente você precisa entender o que está se passando dentro de você e você precisa responder. O que você está sentindo? É raiva? O que você está sentindo? É autocomiseração? É autopiedade? É ressentimento? É mágoa? É ansiedade? O que você está sentindo? Então, quando você consegue identificar os sentimentos, você consegue perceber o seu estado. Aí agora você precisa descobrir quais são os gatilhos. O que desencadeou isso? A partir de que momento isso aconteceu? E é a partir daí que você precisa passar por um processo de renovação da sua mente para que você possa mudar os seus comportamentos. Autocontrole é algo também que nós vamos trabalhar. O autocontrole, ele só é possível quando eu consigo identificar aquilo que eu estou sentindo. Então, a autopercepção, o autoconceito, ele vai me levar, de fato, a ter controle. E nós vamos aprender aqui como fazer isso na prática. Então, como você se autocontrolar. E aí você vai entender 3 coisas que eu vou falar aqui que são muito importantes quando a gente trata de comportamentos. Primeiro é a rotina ou o condicionamento mental. Nós vivemos no piloto automático. 95% das coisas que fazemos, fazemos automaticamente. Ou seja, aquilo que a gente faz a partir de um condicionamento mental. Nós somos condicionados a isso. Então é importante entender esse aspecto. Então, eu preciso, no processo do autoconhecimento, conhecer, entender o meu comportamento, o que eu estou fazendo. Então, quando eu consigo perceber como eu estou me comportando, agora eu preciso descobrir quais são os gatilhos mentais. Porque não é de graça. Eu entro no piloto automático a partir do momento que são acionados gatilhos mentais. E automaticamente eu vejo esses gatilhos e aí eu entro no loop e começo a fazer. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela é pavio curto, um exemplo. Então, é um padrão de comportamento. Então, ela age dessa forma. E dificilmente você vai achar uma pessoa, a não ser que seja uma pessoa que tenha um comportamento narcisista e tal, que se deleite com isso. Mas a maioria das pessoas que são assim, elas se sentem mal porque são assim. E elas querem mudar. E não conseguem mudar. Mas por quê? Porque existe uma série de gatilhos que são acionados e que esses gatilhos são inconscientes, eles não sabem o que é, e ele entra no loop, é como despertasse. Ele entrou ali como se fosse uma hipnose e ele entra e daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Mas existe um fator que é muito mais profundo, que é a terceira coisa, que é o anseio. É aquilo que eu digo que é o fator alimentador desse processo. E a pessoa precisa descobrir qual é esse anseio, que é o sistema de recompensa, a necessidade que a pessoa tem e por isso que ela age daquela forma. Então a pessoa que ela, digamos, age às vezes destemperada e tudo mais, há um gatilho ou gatilhos, certo? Que foram acionados e ela teve o comportamento. Mas por quê? Talvez aquele ali acionou algo que aconteceu lá atrás, na vida dela, principalmente na infância, e ela não consegue, ela aprendeu, ela criou um padrão na vida dela. E uma inconsciente que ela está agindo, certo?
em relação ao que aconteceu com ela lá atrás. E isso precisa ser tratado. Isso precisa isso serve para pessoas que são dependentes, então precisamos entender esse processo para poder, de fato, ajudá-la. Aí vem o terceiro pilar, que é a automotivação. Uma pessoa que ela é automotivada é aquela pessoa que ela não para diante dos obstáculos. É aquela pessoa que ela consegue se estabelecer mesmo em situações desfavoráveis na sua vida. Então, mesmo em situações que não sejam favoráveis, ela consegue se reerguer e recomeçar a sua vida. Então, a motivação é uma coisa interna. Às vezes, nós temos motivação que vem de fora. Eu estou trabalhando, e aí um incentivo de um aumento de salário, isso pode me motivar temporariamente, certo? Mas uma pessoa que ela é automotivada, ela não depende de fatores externos. Ela depende apenas de si mesma. E aí, quando eu pego a palavra motivação, eu divido essa palavra em duas, né? Motivo mais ação. E aí, as minhas ações, elas estão relacionadas aos meus motivos. O que fez vocês estarem aqui? O motivo. Cada um de vocês tem um motivo individual, mas vocês estão aqui porque vocês têm um motivo. Você que está em casa, certo? Você está participando porque você tem um motivo. Então, a motivação, ela vem de dentro para fora. E aí eu coloco o seguinte, ora, transforme este motivo em objetivo, em uma meta na sua vida. Então, isso passou a ser o meu objetivo, a minha meta de vida. E aí, quer ir mais além? Transforme esta meta, esse objetivo em necessidade. Então, isso é necessário na minha vida. Então, o que faz uma pessoa levantar-se madrugada, no frio daquele de matar, né? E às vezes com chuva, e ele levanta, ele vai pegar às vezes o ônibus, 4h30, 5 horas da manhã, e ele vai ali tremendo de frio, e ele vai para o trabalho. O que faz? Ele tem um motivo, senão ele não iria. Então, a automotivação é algo que brota de dentro da pessoa. E nós trabalhamos exatamente isso, como você definir as suas metas, definir os seus objetivos. Ou seja, onde você pretende chegar na sua vida. Isso é importante. Depois vem a empatia, que é uma outra, outro pilar da inteligência emocional. Quando eu trato de empatia, eu vejo empatia sobre três aspectos. Primeiro, a empatia cognitiva, que é a capacidade que eu tenho de compreensão, de compreender o outro, de compreender a dor do outro, aquilo que a pessoa está passando. A segunda é a emocional, a empatia emocional. É quando eu sou capaz de sentir com a pessoa, não por ela, mas eu sou capaz de sentir com ela, como a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso é empatia. E vem a empatia solidária, que é a capacidade que eu tenho de ser solidário ao outro, de oferecer meu ombro para a pessoa. Então, isso é inteligência emocional. E, por fim, o Daniel ele vai falar sobre as habilidades sociais, que é a capacidade que a pessoa tem de desenvolver relacionamentos. Muito bem. Eu tenho inteligência emocional? Não se preocupe. Certamente o que vai ser tratado aqui vai te ajudar nesse processo de desenvolvimento da inteligência emocional. Então, aqui